Olá, olá, olá! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do EngajaCast, na 30ª edição da Fena Doce. Esse espaço maravilhoso, com muita gente passando no nosso entorno. E hoje eu tô aqui com a Nath, minha sócia, pra gente poder bater um papo super legal com duas personalidades fantásticas. Mas antes disso, eu tenho que agradecer aqui a todos que tornaram esse espaço possível. E esse episódio está sendo apresentado por Los Chapas e foi idealizado pela Orb Creators junto com a Fena Doce. A gente também agradece aos nossos patrocinadores, Ozirnet, a CPO Empreendimentos e Enfoque Imóveis na Planta. E aos nossos apoiadores também, Daniel e Vitória Schwartz, nossos arquitetos, o estúdio Fábrica Podcast, Quebra Galho Aluguel de Imóveis, Satolep Neon, Luciano Ortiz Eventos, a Floricultura Jardim do Éden, Espetinho Churrasquinho dos Pampas, Rodierno, Empório Gelei e Área Gestão de Marcas. Nath, fala pra gente quem a gente tá hoje. Quem são? Então, estamos aqui com um casal, né? Duas personalidades. É a primeira vez que ela fala num podcast, então já tô me sentindo muito lisonjeada, né? E não à toa convidamos eles para estarem aqui, fechando essa nossa primeira temporada aqui do EngajaCast na Fena Doce, último domingo de Fena Doce. E é muito especial para mim apresentar a Gabi Maza, jornalista, né? E o Nauro Júnior, fotógrafo e escritor e aventureiro, por que não, né? Aventureiro e dois sonhadores, cabe dizer. Mas queria também que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho quem vocês são. Bom, então eu como a iniciante, né, eu primeiro estou muito emocionada, gente, porque assim, muito obrigada pelo convite. Eu sempre sou a pessoa dos bastidores de todos nós somos realmente um casal de sonhadores desde o início. A nossa história começou num carnaval que a gente se olhou, cada um trabalhando, né, e a gente se olhou e viu que a gente queria sonhar e que a gente não estava sonhando, cada um com parceiros diferentes. A gente comentou sobre isso e dali começou depois um namoro, um casamento e a Satolep Press e todas as nossas coisas assim. Então, realmente eu acho que o primeiro parágrafo é dois sonhadores. Eu, como jornalista, queria, né, naquela ideia inicial assim de eu quero ser jornalista para mudar o mundo. A gente sempre quer mudar o mundo ao redor e exatamente sobre o que a gente comentava anteriormente, a gente às vezes acha que a gente vai mudar o mundo de um jeito, mas a gente acaba mudando de outros vários mundos e cotidianamente convivendo e das formas que a gente atua. Então eu acho que eu sou uma pessoa da escrita, amo escrever, ainda estou perdendo um pouco assim o medo do falar, mas estou no momento que quero começar a falar e me sinto muito feliz de estar falando pela primeira vez nesse lugar construído com tanta história, com tanto carinho, com tanto sonho como é o de vocês. Muito obrigado, Nauro. Bueno, eu sou Nauro. Dos sonhadores eu sou o mais louco, talvez, né? Porque e eu acho que toda boa história, toda boa parceria, né? Porque o casamento nada mais é do que uma parceria, precisa de pessoas completamente diferentes para dar certo, né? E a Gabi, como ela falou, essa é a pessoa do backstage, mas ela é extremamente organizada, extremamente focada nos processos, enfim. E eu sou aquele cara que decido levar um Fusca pra Rússia, entende? E aí, se tu não tiver uma pessoa como a Gabi do lado, tu não leva um Fusca pra Rússia. Fica só e aí tem essa coisa assim, eu sou um sonhador. O sonho sem trabalho, ele não é absolutamente nada. Ele só é uma coisa que acontece na cama e dormindo, né? Todas as noites a gente sonha e quando a gente acorda de manhã, tu tem que eleger se aquele sonho vale a pena correr atrás dele ou não, né? Então, quando a gente acha um sonho que vale a pena correr atrás, meu amigo, nós dois juntos parecemos aquelas juntas de boi assim que vão derrubando tudo pela frente para realizar o sonho, sabe? E se complementando, assim, eu na loucura e loqueando ela me puxando de volta, me trazendo para o planeta Terra, né? Porque eu todos os dias tenho um sonho maluco, assim. Todos os dias, um dia eu quero escrever um livro, no outro eu quero levar um Fusca para a Rússia, no outro dia eu quero ir para a Antártica, no outro dia eu quero... E não dá para fazer tudo numa vida só, né? A gente só tem 24 horas, às vezes a gente tenta dormir um pouco menos para ter mais tempo, mas... e a gente precisa um do outro para isso, né?
E só que a gente é casado, a gente tem que jantar junto, a gente tem que dormir junto e a gente trabalha junto o dia inteiro, então às vezes isso acaba conflituando em tudo, assim, né? Vocês são sócios, mas não são casados, então mas é quase um casamento, né? Quase não, casamento, mas de noite cada um vai para sua casa, cada um vive toca a sua vida, entendeu? Nós não, se a gente brigar no trabalho, a gente chega em casa brigado, então é muito complexo uma relação assim, né? Então, enfim. Eu queria entender, antes da gente avançar sobre as carreiras, o que nos trouxe até aqui para ouvir falar da vida de vocês, eu queria entender como isso começou, porque vocês não são de Pelotas, o Nauro não é de Pelotas, né? Não, eu não sou, a Gabi é pelotense da GEL. Pelotense. Como que vocês se conheceram, há quanto tempo estão juntos e por que escolheram Pelotas para ser o centro de tudo isso? É exatamente essa, é o centro do nosso universo. Como diz o Vitor Ramil, né? É o centro do nosso universo. Quando a gente escolhe um lugar em que tu tem convicção de que aquele lugar é o lugar que tu quer viver, o mundo inteiro passa a ser teu quintal. Já dizia os Backyardigans, né? Tem o mundo inteiro no nosso quintal. Nada mais é do que uma frase infantil da frase do Tolstói, né? Cante sua aldeia e será universal. A gente tem uma palafita no fim do bairro Areal, né, Gabi? Isso. Na beira do Arroio Pelotas, que a gente construiu ela na base do sonho, tanto que a gente, todo mundo acha a nossa palafita uma baita casa. Não, nossa palafita é uma casa como qualquer outra, só que é uma casa de um fotógrafo, de uma jornalista. Então a gente se preocupou com a fotografia da casa. A gente queria uma casa linda para ser fotografada. Que criou Pernas de Pau. Né? Criou Pernas de Pau, exatamente. Poesia da Sofia. Então assim... Mas o início, ele perguntou do início. O que acontece, né? A gente escolheu esse lugar porque quando a gente abre a porta da nossa casa, a gente não está em Pelotas. A gente está no mundo, né? E esse é o grande medo das pessoas, é abrir a porta de casa e sair da sua zona de conforto, que mexe com muitos demônios internos. Mas a Gabi pode falar um pouquinho disso. Eu vou começar mais atrás, tá? Eu sou pelotense e quando eu fui fazer jornalismo na faculdade, todo mundo queria, eu quero ser repórter da Folha de São Paulo, meu sonho é estar na Globo, nem tinha G1 na época e tudo mais. Todo mundo sonhava em ir. E eu sempre sonhei em ficar, então eu já me sentia assim, né, um peixe fora d'água, porque era o contrário. Eu tenho tanto encanto por Pelotas e por todas as seus erros e acertos que eu queria mostrar que ficar aqui pode ser grande também. Por que não, né? Por que tu tem que estar no Sudeste, onde todas as coisas acontecem e tudo mais para ser importante? Então, isso sempre foi uma convicção minha, eu quis ficar. Só que isso é um baita de um desafio, ainda mais quando tu escolhe uma carreira como comunicação, numa época que, gente, mal existia isso tudo que a gente vive hoje, não existia, né? Em que ano isso? Isso, deixa eu ver, eu fui fazer a faculdade, eu me formei em 2001, e ainda morei um ano fora, quer dizer... A internet ainda estava a internet, bem não, incipiente. Eu lembro dos computadores quadradões, assim, e a gente não tinha acesso, não era assim, na faculdade, a gente não tinha, né? Eu fui estagiária da fotografia na época, do laboratório, e era foto negativa, a gente fazia tudo isso. Então, assim, era muito tempo atrás. E isso era uma coisa que eu ficava pensando assim, como eu posso ser tudo que eu quero ser, mas ao mesmo tempo ficar em Pelotas? E aí que vem a história desse nosso encontro. Nós éramos colegas de profissão, assim. O Nauro tinha vindo passar 6 meses aqui para cobrir a sucursal da Zero Hora como fotógrafo. E, na verdade, eu achava ele um baita do metido e nem gostava muito de ter assunto, muito exibido, tarará, e eu era mais tímida. Aí eu me formei e fui trabalhar na prefeitura, na assessoria de imprensa. Meu primeiro emprego foi isso. O professor indicou 3 alunos e eu fui uma das escolhidas e fui trabalhar no governo, que foi o primeiro governo do Marrone, lá em 2001, 2002. E aí a gente se conheceu num carnaval, numa cobertura de carnaval, obviamente logo... Não, nós já nos conhecíamos como colegas. Mas ela te achava metido. Ela me achava metido. E a Gabi tinha um Fusca. Eu tinha um Fusca, isso é super relevante e importante de ser dito. Inclusive, uma coisa engraçada é que lá na Grafos tinha uma foto da Grafos, da prefeitura, e o meu Fusca estava por acaso naquela foto. E eu sempre ia lá e dizia assim, tá lá a prova, né? Mas aí a gente começou a namorar e tudo mais, e aí... começamos já a parceria, porque já de início, assim, o Nauro é um baita fotógrafo, vamos se inscrever nos concursos de fotografia. E no primeiro ano de namoro da gente, ele já ganhou 2 prêmios de fotografia nacionais,
que dava grana, porque tudo, né, também tem que ser um negócio. E com esse dinheiro a gente comprou o terreno da Palafita. Foi com esse dinheiro. Com o dinheiro dos prêmios de fotografia. E aí é o que eu te digo da parceria, porque eu sempre, né, fui um fotógrafo. Hoje em dia as pessoas me conhecem menos como fotógrafo, mas eu sou fotógrafo de essência. A fotografia que construiu tudo na minha vida, e eu me tornei, né, um fotógrafo de um grande jornal e fazia. Mas, cara, eu tanto estava fotografando, como estava tomando cerveja no boteco, como estava... Pra mim tudo era a mesma coisa, entende? E a Gabi, quando entra na minha vida, ela diz, pô, tu faz um monte de foto legal, vamos escrever essas fotos nos prêmios. E daí ela começa a escrever foto nos prêmios, e com o dinheiro dos prêmios que eu ganho, que a gente compra o terreno da Palafita, né? Mas tu perguntou, cada um, vão dar a versão, que eu não era tão metido assim. Agora, defesa, réplica. Não. Aí o que acontece? Eu trabalhava... minha infância... Enfim, não vou contar meu livro aqui, mas... Trabalhei como sapateiro, sou de Novo Hamburgo. Depois eu virei fotógrafo muito mais por necessidade do que por talento. Só que eu sempre fui muito dedicado a qualquer coisa que eu fui fazer. Se eu sou sapateiro, eu quero ser o melhor sapateiro. Se eu sou fotógrafo, eu quero ser o melhor fotógrafo. Sabe? Se eu for andar de Fusca, eu quero ir para a Rússia de Fusca, entende? Eu não quero pouca coisa nunca. E eu venho para cá para ficar 6 meses aqui, porque eu trabalhava em Porto Alegre e eles demitiram o fotógrafo da sucursal. E eles disseram para mim que era para mim vir para cá enquanto eles contratavam outro fotógrafo. E eu cheguei em Pelotas, né? Eu decidi vir porque era uma região do estado que eu não conhecia. Eu conhecia quase todo o Rio Grande do Sul, não conhecia o Sul. E eu vim para ficar 6 meses e, cara, me apaixonei pela cidade. Eu digo, que lugar é esse, entendeu? Eu, 26 anos, solteiro, fui morar na frente da Católica, vocês imaginam, né? Faltava dinheiro para orgia, entendeu? Então era assim, era uma loucura, assim, né? E aí eu digo, que é isso, sabe? Livre, sozinho, sendo dono da minha vida, trabalhando num jornal que me dava um status, vamos dizer assim, né? A RBS tem isso. A RBS tu ganha uma miséria, mas tu tem um status, entendeu? Então... E era legal, assim, e aí eu fui ficando, e 6 meses, eu disse que eu queria ficar mais 6 meses, eu morava no Rex, daí eu aluguei uma casa pra mim, aí fui indo, e fui ficando, aí em 2000 eles disseram, não, tem que ir embora, enfim, aí tinha a cobertura dos 500 anos do Brasil em Brasília e Bahia lá, e daí eu fui transferido para a sucursal da 0 Hora em Brasília, faço toda essa cobertura, fico um tempão em Brasília. E daí quando termina as coberturas, enfim, né, aí em abril termina as últimas coisas. Eu digo, eu quero voltar. Daí os caras, tu quer voltar para Porto Alegre, né? Eu digo, não, quero voltar para Pelotas. Eu não sabia o que me chamava de volta para Pelotas, porque não fazia sentido, assim. Eles queriam que eu fosse para Porto Alegre, mas eu já tinha passado Porto Alegre, eu já estava em Brasília trabalhando lá. E eu queria voltar para... Os caras, cara, tu tá louco, tu quer voltar para uma cidade do interior quando tu tem a oportunidade de trabalhar na capital do Brasil. E algo me chamava aqui. Eu não sabia o que era e devia ser essa pessoa que a gente não sabia que um existia nem que o outro. Mas quando eu volto em 2000, final de 2000, acontece a minha vida, né, segue o fluxo da loucura. Aí os barcos, eu acabei morando num barco durante um tempo, enfim. E até que um carnaval da vida a gente se conhece e aí começa tudo que a gente está contando aqui. Então, eu já conhecia ela como estudante, ela me acha metido, sabe por quê? Porque uma vez ela participou de um concurso de fotografia de estudante na Católica e eu fui convidado para ser jurado. E eu... Se chamava Caça Talentos, e eu tá? muito e era metido assim, era o grande mesmo. momento dos alunos, né, testarem as suas habilidades. Eu olhei as fotos, eu não achei nenhuma foto boa e eu disse que nenhuma foto merecia primeiro lugar e dei só segundo lugar. A minha ficou em segundo lugar. É uma prepotência absurda, é uma prepotência idiota, juvenil, de um guri se achando. Me arrependo de ter feito isso, mas ela era a que ganhou o segundo lugar, não ganhou o primeiro. Então, eu nunca pensei que um dia eu fosse morar com essa pessoa e fosse ouvir isso pro resto da minha vida, senão não teria feito isso. Mas sabe que eu vim pra cá me deslocando? O Dudu não sabe, mas eles quando se conheceram, começaram a namorar, isso tudo eu descobri no livro, né? Fica a dica aí, comprem um livro. A vida cabe em um Fusca. Exato. A vida cabe em um Fusca, o nome do livro. Eles fizeram, tomando um café no Aquários, fizeram um bilhetinho com
promessas, sonhos ali que eles queriam dar check em todos eles. Acho que já deram, daqueles deram check em quase no todos. guardanapo do papel aquários, que tem num quadrinho lá em casa. Boa. Minha dúvida é, foram renovados esses sonhos? Então, isso evoluiu, né? Porque aí a gente tem aí, depois a gente foi criando outros sistemas, né? Então a gente tem todo dia 31 de dezembro. Deixa eu só fazer uma parte. Ela é super organizada, mas os bilhetinhos, porque eu não consigo viver com agenda. Então de manhã eu pego um bilhetinho, boto tudo que eu tenho que fazer no dia e eu tento vencer aquilo. Se eu não consigo, eu faço o outro no outro dia. E ela adora agenda. Mas o bilhetinho começa por causa desses meus bilhetinhos, enfim, e depois evolui e ela vai contando. Não, aí o que a gente resolveu? A gente, todo dia 31 de dezembro, a gente, antes do ano novo, a gente senta e faz uma lista de sonhos, tá? Que pode ser desde... comprar Fena Doce. Comprar Fena Doce, ser dona da Fena Doce, até uma coisa simples como, sei lá, colocar aparelho. Enfim, teve de tudo um pouco. Ou uma coisa complicadíssima como fazer academia, que a gente bota todo ano e nunca fez. Nunca consegue. Exatamente. Então a gente faz a lista primeiro a gente fazia a lista dos dois, da família e tudo mais, incluía coisas para a Sofia também, tudo, e a gente colava na geladeira. Aí no próximo 31 a gente ia lá e riscava tudo que tinha dado certo e pegava aquilo que não tinha acontecido e pensava isso, por que não aconteceu? Vamos renovar? A gente ainda quer, a gente sonha isso. Então a gente evoluía a lista. Assim a gente foi fazendo até que eu acho que no ano da pandemia deu um bug, né? Do milênio na cabeça de todo mundo. E a gente não fez, mas esse ano a gente fez de novo. A gente fez, tá lá. E tem uma coisa, durante o ano, a vida é feita de altos e baixos. Tem dia que tu tá mal, assim. Porra, não tem nada pra fazer na vida, que merda, minha vida tá uma droga, não sei o que. Tu vai na geladeira e olha e diz, porra, eu tenho coisa pra caramba pra fazer. Eu sonhei, aqui tá cheio de sonho, eu tenho que correr atrás de um, entendeu? Então, assim, aquilo ali fica colado na geladeira o ano todo, sabe? E coisas absurdas, a gente pensava em comprar. A gente guarda todos, então às vezes a gente vai lá e olha, gente, o que a gente sonhou isso aqui? Mas é muito bom quando tu olha e diz, pai, eu já fiz tudo isso aqui, né? Isso é muito legal. Uma sensação a gente chegou a alcançar 60% um ano Na hora faz a média. Não, mas teve ano que foi 25%, assim, foi negócio... Como a vida é, né? Sim. Exatamente. Mas tem coisa que não cabe nos planos. Exatamente. E eu queria saber se a Satolep Press, ela estava num desses planos ou ela surgiu de outra forma? Totalmente. Na nossa vida, nada é assim. Na verdade, as coisas acontecem, mas de uma forma que a gente vai entender depois, né? Nessa ideia de estar trabalhando na prefeitura, na Hora na Zero Hora, eu fui trabalhar na campanha eleitoral e naquela loucura de campanha, porque o Naur disse, gente, todo jornalista tem que ter uma experiência de campanha. Eu, ai meu Deus, não é o meu perfil, mas fui, né? É uma loucura, gente, uma loucura, né? Pior ainda, né? Na campanha que na reeleição do Marrone daquela época, sim, foi um horror. Contra o Bernardo, que foi uma das eleições mais acirradas. Que muito bem nessa eleição. Que teve... Da fita, que bateram a Polícia Federal, foi uma loucura. E aí eu fui deslocada, então, da assessoria de imprensa do prefeito para a coordenação da campanha, dessa campanha. E aí foi um caos. E nessa loucura toda, eu acabei me perdendo na pílula e engravidei da Sofia. Nada planejado, né? A gente queria ter filho mais adiante, mas a gente ainda estava... A gente ainda queria fazer um mochilão pela Europa. Isso. A gente se conheceu já com 32 anos. Se conheceu, não, a gente foi, 33 anos, a gente foi morar junto. E a gente, agora... Né? Tipo, eu nunca acreditei muito que eu ia... Uma cigana uma vez disse que eu não ia encontrar um amor na minha vida nunca, sabe? Já que não vou encontrar a pessoa certa... tinha essa coisa da cigana, eu não vou encontrar a pessoa certa, eu ia tentando, sabe? Loqueando, enfim. Quando eu descobri que existia o amor na vida, eu digo, agora vamos fazer tudo que eu sempre quis fazer com uma pessoa que eu quero ficar o resto da vida, entendeu? Tipo, coisas das mais simples, tipo, ter conta conjunta, ter uma casa, até fazer uma viagem com uma mochila pela Europa. Só a gente queria fazer um mochilão. Nada. Mas aí tá, enfim. Aí a gente foi receber um desses prêmios que ele ganhou no final do ano em Brasília, e aí eu vi que o vestido não cabia, a gente voltou para Pelotas e viu que eu estava grávida. E eu estava já indo para a Assembleia Legislativa trabalhar com a Miriam, que tinha subido uma cadeira de deputada, e eu segui trabalhando. Só que lá pelas tantas, lá no 7º mês, a Sofia nasce prematura. Do nada, assim, eu estava me preparando para ir para o aniversário da Miriam, que é dia 18 de junho. Olha as coincidências. Isso lá 2006? 2005. O aniversário dela, ia ter uma baita festa, e eu acordei e vi que a barriga não mexia,
Aí liguei para a médica, fui lá e a gente foi direto praticamente para o hospital. Eu não tinha feito nem chá de fralda e ela nasceu, então. Não contamos para ninguém, a gente foi só os dois para o hospital. E aí a gente fica 3 meses no hospital nessa função da UTI, que foi um negócio super profundo, difícil. Naquela época, a licença maternidade para nós mulheres era de 3 meses. E não interessava se tu tinha estado os teus 3 meses na UTI ou lindamente amamentando no quartinho que tu fez. E eu voltei para casa e a gente chegou à conclusão, bom, não tem como, né? Eu vou pedir demissão e a gente tem que pensar o que fazer da vida. E aí o Nauro falou, vamos abrir a Santa Lepresa, então. Vamos abrir uma agência de notícias. Na época a ideia era essa. Ser uma agência de notícias Ser inicialmente. uma agência de notícias. Por nós quê? queremos ser a France Press pelotense. Assim, o negócio é assim. Vamos ser, então, a France Press. Só que... É que a gente dizia, a gente ama tanto essa cidade e o resto do Brasil não conhece a cidade. A gente quer... Tantas potencialidades. Né, a gente quer gritar para fora. Porque eu, como fotógrafo da Zero Hora, eu fazia muito freelance para Folha de São Paulo, pro Estadão, pro Globo. Eu era meio referência aqui. Eu digo, vamos fazer isso através da Santa Lepresa, que a gente faz texto também. A gente cria uma agência de conteúdo para... Nem se falava em produção de conteúdo, né? A gente vamos fazer, vamos levar isso para fora, não sei o quê, bababá. E tá, vamos montar... Aí a gente falou com o Vitor Ramil que a gente queria usar Satolep. O Satolep é termo do Vitor, né? Ele começou. Ele inventou, né? Mas tem a ver com isso, assim, esse lugar que tu pensa que é um lugar diferente e que tu não quer sair e que tu compreende aquele como um centro de um universo que tu quer fazer parte, né? E a gente, né, comunga. É uma cidade inversa, né? Essa coisa do pelotense falar mal de Pelotas, o satelopiano ama Pelotas, né? Então, assim, ama Satolep, né? Tem poesia da coisa e tudo mais. E aí a gente abriu a empresa, mas assim, ó, em paralelo a isso, quando um bebê prematuro sai da UTI, ele tem uma maratona de coisas que precisam ser feitas, porque ali tu vai ver todas as sequelas que surgiram, né? Porque uma criança na UTI, ela tem parada cardiorrespiratória, ela tem falta de oxigenação, intercorrências 1000, enfim. Então, a gente ainda teve um período no hospital em Porto Alegre. Foi um período muito difícil, muito duro da nossa vida, mas a gente já tinha um CNPJ com nome e vamos lá, trabalhando em home office, porque na época, né, home office era nem trabalhar existia. Em casa, porque não tinha nem... Não é trabalhando em home office, a gente trabalhava no cozinha, quarto, na cozinha, né? E, tipo, se alguém ligava, a gente só um instante, né? Tipo, a secretária e passa para a mesma pessoa. Né? Não se chamava home office, era o que a gente tinha em casa. Depois a gente montou um escritório no sótão da palafita. Aí não dava, porque quando a gente cozinhava, o cheiro da comida ia pra cima, não dava. Aí a gente... Mas já tinha uma cara, já tinha um Tarrã na marca, que a gente tem até hoje, porque o Tarrã é a ave símbolo do taim. E ele é taim porque é o barulho que faz a fêmea ave, do né? Tarrã, ela grita taim. E quando ela grita, ela é ouvido muito longe. E a ideia nossa era essa, é ter um símbolo de que quando a gente cantasse a nossa aldeia, nós fosse ouvido ao longe, entende? Então, e aí nasceu essa ideia, né? Transformamos, então, não deu, então, agência de notícias exatamente. A gente começou a trabalhar com assessoria de imprensa, fotografia. E aí as coisas foram, na nossa vida, sempre foram acontecendo naturalmente. Nesse episódio da Sofia, por exemplo, quando a gente saiu do hospital, a gente esteve lá no HU esse tempo todo, a gente se deu conta que a gente tinha na mão a pauta mais importante da nossa vida, porque eu tinha feito um diário contando tudo o que acontecia cada dia, tudo que eu sentia, e o Nauro tinha fotografado. E a gente pensou, por que não fazer uma exposição dentro do hospital para que essa história fosse contada e que a gente que sentiu falta quando estava lá de uma história com um final feliz não desse um alento para quem estivesse passando por isso. E aí a gente fez uma exposição que foi incrível, que começava na portaria do hospital e terminava na porta da UTI. E até hoje tem gente que encontra a gente na rua e olha e reconhece a gente, não a Sofia, porque era o bebê, e vem e abraça e enche os olhos d'água, sabe? Porque de alguma forma, eu estava internada lá, ou, né, alguma coisa aconteceu. Fez parte da vida naquele momento ali, né? Exatamente. Então a gente se deu conta que a gente sempre transformou as nossas coisas da vida em alguma comunicação. A gente sempre comunicou de alguma forma. A história né? da exposição foi muito forte, né? Porque nós tínhamos nos comunicado com o que nós tínhamos vivido. Pela primeira vez eu não estava fotografando a história dos outros. Eu era a própria pauta. Só que eu tinha que contar, era uma biografia. E a Gabi contava a história para a Sofia, porque ela tinha certeza que um dia a Sofia ia ler aquilo, e eu contava através de imagem. Eu fiz 11.500 fotos durante os 3 meses que eu tive lá, de tudo, de todo o hospital. Nós fomos morar no hospital.
Então a gente transforma isso, a Estela da Incomum, recém tinha sido mãe, se apaixonou pela história, ela era da agência que cuidava do hospital e fizeram uma mega exposição. E por eu trabalhar na RBS na época, a gente saiu matéria, a gente botou um calhau que aparecia o tempo todo sobre a exposição e foi tão maluco, porque era para ser uma exposição no corredor do hospital, para agradecer as pessoas que tinham nos ajudado, que tinham feito parte da nossa vida, as enfermeiras, as faxineiras, sabe, os médicos, enfim. E o hospital teve que buscar apoio depois, contratar gente para seguir da exposição, porque 11 mil e poucas pessoas foram visitar. Tinha excursão do Chuí para ver a exposição. Caramba. Foi um negócio gigante, assim, sabe? Então, a gente sempre botou a mão nas coisas e com comunicação a gente transformava as coisas. A comunicação, ela é o nosso DNA, a comunicação ela é a nossa aliança de casamento, ela é o nosso sangue que corre nas nossas veias. A comunicação é tudo na nossa vida, né? O maluco pega um Fusca para andar, todo mundo tem Fusca, só que tu transforma num livro, num documentário, tu transforma num projeto que vai para 17 países. Isso é comunicação. Tudo com a gente são projetos de comunicação, né? Muito antes do Rios, a gente fazia a tal da videopauta de 1 minuto para os nossos clientes. Sabe? Isso lá em 2016, a gente entregava para o cliente um release, fotografia e um vídeo de 1 minuto. Claro que era horizontal, não existia. De uma forma dinâmica para condensar aquilo. Sim. Eu queria entender com vocês, porque vocês saíram de um modelo tradicional de comunicação. Vou dar o exemplo do Nauro ali, que fotografava para um baita veículo, aonde, de certa forma, tu acabava contando, como tu mesmo disse, histórias dos outros. E vocês fizeram muito bem a transição para contar as suas próprias histórias. Isso veio ao natural? Foi acontecendo nessas viradas de chave como da exposição? Porque acredito que não ter a barreira de estar fazendo para um veículo, estar fazendo para vocês, gere uma liberdade absurda, né? Como que isso de fato ocorreu? Foi ao natural ou foi pensado, formatado, organizado? Talvez o nosso maior problema e o nosso maior encanto seja exatamente esse. Sempre foi tudo intuitivo. Tanto que eu vou começar pelo fim. Agora a gente está fazendo uma consultoria com o Sebrae, porque a gente tem que fazer um modelo de negócio. A gente foi sempre assim, movido à emoção. A editora nasceu assim, todas as nossas coisas nasceram assim, de uma forma apaixonada por vontade de fazer, ou do mesmo jeito que a gente foi lá e comprou aquele terreno no fim do Areal, que não tinha luz, nem água e nem possibilidade de nada acontecer tão cedo, e foi indo, entende? Então as coisas elas não são tão lindas e românticas quanto parecem, porque tudo teve sempre um lado muito difícil, e a gente sabe, né, cada vez que entra alguém lá em casa e diz assim, gente, é o paraíso, parará. Nossa, a gente sabe dos nossos invernos, a gente sabe das nossas dores, a gente sabe o quanto foi difícil a gente chegar até aqui e tudo mais. É realmente hoje muito bonito esteticamente, mas a gente continua tendo nossos invernos de alma, de todos temos, né? Por isso que eu escrevo muito sobre as nossas vulnerabilidades, porque eu acho que o maior encanto dessa estrada toda de conquistas e não tão fáceis, né? E numa comunicação que foi, gente, mudando numa intensidade que vocês viram, né? A gente é de gerações diferentes. Agora, vocês imaginam nós ingressar nesse trem-bala que é hoje em dia, Mas né? vocês foram pioneiros mesmo sem saber. Né? Sem saber, exatamente. Talvez isso também seja uma coisa assim, sem pensar muito, fomos indo assim. Então eu acho que talvez ter sido intuitivo tenha sido muito legal e muito importante, mas hoje, nesse momento que a gente vive, é fundamental isso que a gente está fazendo. Esse entendimento de transformar o negócio em alguma coisa que a gente... É tipo assim, quando eu fiz 50 anos, eu falei para o Nauro assim, a gente está em cima da montanha, a gente já olha para os dois lados, só que o lado de lá da montanha, ele é muito menor, tu vai começar a descer. Então, o tempo é a coisa mais preciosa da gente. A gente tem que estar fazendo coisas que a gente goste muito, a gente tem que estar com muito prazer do que a gente gosta. E a gente definiu isso. Então, a Satolep hoje em dia, e o Nauro hoje em dia, vão ser prazer com o que a gente faz, sabe? A gente não quer mais pegar aquele cliente chato que, tudo bem, dá grana, mas assim, putz, tu tem que aturar isso, aquilo.
já não dá mais, entende? Então a gente tem que ir mediando isso, vamos ser felizes trabalhando, né? Eu não quero mentir para um cliente, entende? Tipo, se ele me contratou, é pelo que eu faço, pelo que eu valho, mas ele sabe quem eu sou, com todas as minhas preferências, com todas as minhas ideologias, e mesmo que ele seja diferente, talvez eu represente ele pela minha verdade, entende? Da minha forma de trabalho, com o meu profissionalismo. E isso acontece o tempo todo, pessoas completamente diferentes, sabe, que se respeitam. A gente talvez a parte mais difícil que aconteceu no jornalismo foi os políticos fazerem campanha para desacreditar da comunicação, achar que o jornalismo era uma profissão que não era necessária. E eles fizeram isso porque o jornalista era a única profissão que tinha o poder de desmascarar eles, entende? Eu nunca vi um político bom tentar desmerecer um jornalista. Eu só vi políticos falcatruas tentar dizer que a profissão de jornalista não é necessária, entende? Então, assim, e a gente, superada, eu comecei no laboratório preto e branco, revelando filme e ampliando foto. Passei para papel colorido, passei para o cromo, passei para digital, passei para celular, para o que for. Nada disso é problema para mim. Eu não tenho problema nenhum de uma transição para outra. O que eu tenho problema é quando as pessoas perdem o controle das suas verdades. Isso para mim é o mais difícil. Eu tenho uma frase que abre o meu 4º livro, né, Gabi, que é a Andança Imaginária. Porque assim, eu nasci na periferia. Desculpa, estou dando porrada aqui. Eu nasci na periferia e eu não tive muito tempo de pensar na vida, assim, o que eu quero ser. Eu fui sendo o que dava para ser, entendeu? E aí eu adorei uma vez uma repórter que tinha na RBS que disse assim, tu rasga a vida, tipo, tu vai abrindo as caixas de papelão e vai indo, assim, sabe? E um dia eu escrevi uma frase lá no Boteco do Cruz de Malta, num guardanapo de papel, que dizia: quando eu perdi o medo de ser ridículo, eu passei a fazer coisas das quais eu muito me orgulho. É basilar essa frase, assim, sabe? Porque as pessoas têm medo do que vão pensar de ti. A Gabi, eu brigo muito com ela, que ela é muito tímida. Ela é poderosa, é uma mulher poderosa, é uma mulher competente, talentosa, mas está sempre preocupada, sempre tímida. Tanto que eu não sabia que ela nunca tinha falado num podcast. E é um absurdo isso, porque ela tem muito o que falar, sabe? Desculpa a palavra, mas eu tô cagando pro que pensam de mim. Às vezes, claro, se não é sobre isso. Se não é ela me puxa de volta, entendeu? Se não é ela me puxar de volta, talvez eu ia meter os pés pelas mãos, a gente se complementa, assim. Mas, passar pro outro lado da câmera, a minha voz é horrível. Eu sou um cara de 55 anos, com uma barba desgrenhada, não pentei o cabelo, e eu não tô nem aí, entendeu? Tu tem que saber se tu tem alguma coisa para dizer para as pessoas, e é isso que importa. E existem pessoas que querem ouvir o que eu tenho para dizer. E vocês sabem, você trabalha com internet, tem dia que tu diz uma bobagem e tem, sei lá, 10 mil visualizações, e tem dia que tu fala uma coisa séria e tem 300 visualizações. Mas as pessoas... Existe, sabe... A Gabi disse que um dia que eu tenho que escrever para as velhinhas que me seguem. Porque tu espera que o cara que viaja pelo mundo de carro tenha aventureiros te seguindo. Não, cara, eu tenho um grupo de velhinhas que é meus amores. E elas me cuidam, elas cuidam do meu fusquinha, elas querem saber, elas me dão opinião se está certo uma coisa, se não está. E elas estão em casa e estão viajando comigo. Eu estou viajando por elas, eu estou emprestando o meu olhar para elas, para olhar para o mundo. Então, assim, existe eu tenho uma preocupação quando eu vou falar um palavrão, porque tu sabe que elas vão consumir isso. Elas vão me xingar, entendeu? Elas vão dizer que é isso, Naura. Esses dias eu escrevi um texto super... Eu nem te falei, escrevi um texto super emotivo, que eu estava num dia péssimo, escrevi até no meu Instagram e tudo dela, disse assim, se trabalhar um pouco, tu esquece, viu? Tipo assim, sabe? Bota um serviço nesse corpo, tipo, bem mãe, assim, sim. Sabe? E eu adoro ser o cara que fala com os aventureiros, mas que fala com elas também, porque elas estão no sofá se realizando através de mim, entendeu? Isso é muito legal. A gente tem, até aqui dentro do nosso espaço, uma frase que fala justamente sobre isso, que é conteúdo cria conexão. Ter o cerne, ter conteúdo a ser entregue gera esse tipo de conexão. Mas pegando o que vocês falaram de percentuais,
Pega a lista de metas do ano, vocês completando 60% ou 25% dessa lista. Eu conheço gente que completa 100% da lista, mas com 0,1% das loucuras que esses dois já completaram aqui. Às vezes sem veracidade, né? E aí, desculpa te interromper, mas só complementando o que você está trazendo. O Nauro trouxe essa questão desse processo de desacreditação que a gente está passando no jornalismo, né? E eu fiz questão também nessa temporada do EngajaCast de trazer o ex-editor do Diário Popular. O pessoal da Hora, o curso. Lucas. Pessoalmente, eu ainda estou muito sentida do que aconteceu. Eu fiquei de luto, Exato. Nunca trabalhei lá, mas fiquei de luto. E a gente vê que os meios evoluíram, mudaram, são mais dinâmicos. Mas a audiência segue sedenta por boas histórias, né? Sempre. Então eu queria... E aí tu já faz a tua pergunta, por favor. Já que vocês estão nesse momento de construção de modelo de negócios, né? Qual que é a proposta de valor hoje da Satolep Press? É por aí o caminho. Eu queria entender justamente como que eles contam essas histórias através. Então, eu acho que tu podia contar uma coisa que a gente não falou, assim, né? Que é meio que um... A gente em setembro do ano passado, a gente abriu a Satolep para um novo sócio, que é o Vinícius Peraça, que foi editor-chefe do Diário Popular. E eu sempre falava para o Nauro, assim, eu não conheço muito o Vini, mas é uma pessoa que, se algum dia tivesse um sócio, eu gostaria que fosse ele, porque eu gosto muito da postura dele, do jeito dele, da seriedade. Então, em setembro, a gente conversou e ele decidiu, e aí ele pediu demissão do Diário e veio trabalhar com a gente. E aí a gente começou a fazer uma série de... fazer uma imersão, né? Afinal de contas, o que é a Satolep? Nós os três sócios, o que é a Satolep Press? E começamos a conversar com várias pessoas, como se fosse uma pesquisa de opinião informal, para entender como é que as pessoas nos enxergavam, né? Quem eram, o que era, afinal, a Satolep? O que a Satolep faz? Porque a gente nunca sabia o que dizer. E aí a gente estava meio que nesse processo e a gente foi entendendo que as pessoas não sabiam exatamente o que a gente fazia, mas que as pessoas gostavam muito de quem fazia, que éramos nós três, né? Como se nós três fôssemos três marcas diferentes juntas, fazendo alguma coisa que não se sabe exatamente, mas que se quer muito aquilo, né? Que era a credibilidade, era a história, era a forma de contar, cada um do seu jeito diferente. E aí, nesse meio tempo, veio a enchente, né? Veio a enchente que nos atingiu realmente, porque a gente mora na beira do arroio, que nem vocês sabem, a sede da Satolep foi invadida, e aí a gente meio que parou esse processo. Tudo na vida, até uma enchente, tem um porquê. A gente já sabe disso desde o tempo da Sofia no hospital, que às vezes a gente não entende na hora, né? Mas mais adiante a gente entende. Só para complementar, quando a gente perguntava para as pessoas o que era a Satolep Press, cada um dizia uma coisa. Sim. E nós nos perguntávamos o que era a Satolep Press, porque a gente é uma agência de conteúdo, a gente é uma agência de assessoria de imprensa, agência de notícia, uma editora de livros com vários títulos, a gente produz... E aí a gente se perguntava, e cada um dizia uma coisa, mas tinha uma coisa que todos tinham em comum. A Satolep Press passa credibilidade. E isso era legal, entende? Mas a gente não sabia o que a gente era, nós estávamos perdidos. Aí vem a enchente. Aí eu tenho que sair de casa com a Sofia, né? O Nauro resolveu ficar com os cachorros em casa, porque a gente sabia que a água ia subir. E eu fui para a Sofia ia começar a faculdade, tudo, fui lá para casa da minha mãe, o Vini teve que viajar também. E aí, nesse processo de início da enchente, a gente começou a ver que começou a rolar muita fake news, muita. Aí a gente criou um grupo nosso ali, né? Que era nós os três, mais o Carlinhos Queiroz, que é nosso parceiro, que era o editor de fotografia do Diário Popular, o Lion e o Leandro Lopes. Que nós tínhamos o Lion, para mim, é um dos influenciadores mais coerentes que eu conheço. O Lion é o que é, entendeu? Independente se vai agradar ou não, ele é o que é. E o Lion, tu pode saber que ele tem verdade no que ele faz, entende? Então, assim, e o Lion, quando começou como influenciador, que tinha, sei lá, 2.000 seguidores, eu chamei ele e disse, cara, muito legal o que tu faz, dei meus livros de presente para ele ficou super lisonjeado, ele estava começando, assim, com uma motinha, nos encontramos no posto de gasolina, e ele sempre esteve do nosso lado. E a gente precisava também de uma pessoa como ele para disseminar o que a gente ia produzir.
sabe? E ele, do nosso lado, ele sabia que não era mais uma brincadeira, nós tinha que noticiar aquela enchente com seriedade. A gente tinha uma missão ali. Então, ele tendo a gente também, ele tinha isso, né? Ele deixava de ser o Lion engraçado e ele tinha a Satolep por trás como uma agência com credibilidade. Então a gente se juntou entregando conteúdo de forma concisa. O Lê, um videomaker, o Carlinhos, um cinegrafista, um fotógrafo bom, e a gente produzindo material. E aí a gente ia, então informação errada sobre o DIC, sobre bomba. A gente começou a tentar pontuar as coisas que estavam confundindo a cabeça das pessoas, porque era uma coisa séria, estava mexendo na vida de todo mundo, tinha gente alugando apartamento não sei aonde, porque a água ia chegar, porque ia tsunami ter a onda lagoa. de 8 metros, tarará. Então a gente se organizou para começar a fazer um material, um conteúdo, e aí a gente nunca mexeu, o nosso Instagram é assim, a gente, né, quase não faz nada. Gente, aí a coisa começou a crescer, as pessoas começaram a procurar informação através da gente. Inclusive, um dia, a Raquel Recoeiro me mandou uma mensagem e disse, gente, vocês estão fazendo um baita trabalho, é super importante vocês focarem nisso. E deu umas dicas ali, por exemplo, a prefeita estava se manifestando para desfazer as fake news através de áudio. Ela disse, não pode, gente. Hoje em dia, com a inteligência artificial, tu pega, né, esse áudio e tu transforma. Pode então parecer a prefeita falando exato, algo, falando algo errado. Isso. Então a gente entendeu que a gente teve, né, tava com um papel muito importante, meio esgualepado, meio, né, cada um de um jeito, porque era um horror. Eu saí com a roupa do corpo, passava o final de semana em casa, o Nauro me buscava dentro de um barco, era uma situação totalmente, né, não, e o difícil. nosso seguidor na Satolep Press, ele é formador de opinião. Nós não temos seguidor assim, não é a tia que nem segue o Nauro. Não, lá são jornalistas da Zero Hora, Diário Popular, da RBS, todos buscam a Satolep Press como uma produtora de conteúdo para buscar pauta. Então a gente começou a pautar também, né? Isso era legal. Bom, aí a gente passa por essa questão da enchente toda, e aí a gente, quando termina a enchente, a gente decide, não dava para voltar ainda para a sede, porque a sede ficou muito ruim. Não tinha terminado ainda, né, Gabi? A gente ficou 32 dias ilhado. 32 dias ilhado, isso. E aí a gente foi para o Parque Tecnológico e alugou um coworking lá. E aí a gente amou estar no meio daquele, né, aquele network assim, totalmente orgânico. Tu tá ali tomando um cafezinho, tudo meio junto. E aí a gente começou a repensar várias coisas, né? E a gente começou a fazer essa consultoria com o Sebrae, e a gente decidiu que a gente ia focar nas coisas que nós realmente gostamos e sabemos fazer. Criação de conteúdo é uma das coisas, né? A gente está fazendo a edição de um livro que é super legal. A gente está, né, os dois num projeto, a Satolep Press, o Nauro como fotógrafo e nós como editora, nesse projeto que está fazendo a restauração das obras vandalizadas no 8 de janeiro. É um projeto gigante com a Presidência da República, IFAM e Universidade Federal. Nós estamos trabalhando hoje a Satolep Press dentro do... Assim, ó, não estamos ganhando grana, mas é um projeto que é maravilhoso. Estamos trabalhando dentro do Palácio da Alvorada, na casa do Presidente da República, independente de quem seja. Enfim, na casa do Presidente da República tem um laboratório de restauração das obras que foram vandalizadas em 8 de janeiro, um laboratório da Universidade Federal, e nós estamos trabalhando lá dentro, produzindo um livro sobre a restauração dessas obras, que vai ser lançado no final do ano. Então, é um livro super legal, é um livro arte grande, é o livro que o presidente vai entregar para todas as personalidades. Agora, em agosto, a gente vai participar de um seminário lá no IFAM para apresentar esse Brasília. livro. Como vai ser comercializado esse livro? Não, ele vai ser só distribuído. É. E aí, para isso, né, é um processo super legal. Eu amo fazer livros, das coisas que eu mais gosto de fazer é livros. Eu Ela é adoro, editora dos meus 6 livros. de todos os livros da Satolep, de todos, eu faço toda a coordenação editorial, e esse especial está sendo muito legal, porque assim, ó, eu estou estudando cada um dos artistas, né, que as obras foram vandalizadas, desde o Di Cavalcanti, que era o cara que mais retratava aquela obra gigante dele, né? Ele é um cara, estou lendo a biografia dele, que ele retratou o povo brasileiro de uma forma horizontal, sem aquela coisa, né, da verticalização, assim, né, o povo lá, não. A história dele é incrível, e a gente está pegando a tela do Di Cavalcanti, que levou 7 facadas ou 7 perfurações. Uma tela que vale 22 milhões, né? O cara deu 7 facadas na tela. Fazendo uma metáfora com aquele ato, realmente.
em si, né? Então, toda a história a gente está contando através da subjetividade de coisas que as pessoas cheguem mais perto da arte, que as pessoas entendam, né? Porque que essa coisa... A arte é a representação do povo, todo mundo deveria consumir cultura e tudo. Então, esse é um projeto muito legal que está acontecendo até o final do ano. Bom, isso a gente quer continuar fazendo. Então, a Satolep vai continuar fazendo livro, quer continuar fazendo fotografia, produção de conteúdo, assessoria de imprensa é o nosso DNA, não adianta, né? E a gente está pensando em também, talvez, entrar nessa coisa desse approach maior que é o podcast. A gente está achando que é uma ideia legal. Aí entra... a Gabi está relutante em falar, mas a gente está num momento de separação. Separação não de de trabalho. casamento, eu de trabalho. Não nos assustem, não nos assustem. Aqui eu vou contar para vocês, a gente vai se separar hoje. Não, a gente está... a gente trabalhou junto muito tempo e a gente viu que a gente precisa, cada um... ter uma segmentação mais clara de Exatamente. Que a gente não chegava. É separar, dividir para conquistar. A gente passou a vida toda um se metendo na vida do outro, e isso é o que eu falei. De noite a gente briga pelo trabalho e de noite a gente chega em casa e tem que jantar junto, tem que dormir junto, tem que buscar a filha. Então, assim, isso aqui é teu, te vira. Isso aqui é teu, te vira. Eu não vou me meter aqui. Tu tem que fazer acontecer e tu tem que fazer acontecer, entende? E em termos de negócio é a mesma coisa. A primeira coisa que o Sebrae olhou e disse assim, gente, a Satolep é uma coisa e o Nauro Júnior é um produto. O Nauro é um produto, é um cara que tem esse perfil, que tem a Expedição Fusca América. Então, assim, ó, em termos de negócio também, entende? A gente tem 2 negócios paralelos e que tem em comum várias coisas, né? Bom, fotografia, tem um cliente que precisa, né? O Nauro. E nós temos outros fotógrafos dentro da empresa. Coisas, não é só o Nauro. Exatamente. Posso contar, Dona? Pode, óbvio. Esse é um baita projeto, muito legal. Eu ia perguntar, eu tô vendo lá no Instagram. Tá, o que acontece? No ano passado, eu, né, dentro da minha... essa coisa de querer ir para Marte, assim, sabe? A Gabi me puxar, mas de vez em quando ela deixa eu ir. De Fusca. De Fusca, mas aí o que acontece? Ano passado eu disse, cara, podcast todo mundo tá fazendo. Tá muito assim... né? Todo mundo tem sua sala de podcast, né? E tem gente como vocês que é maravilhoso, mas tem gente que não tem o que dizer e estão lá, sabe? E a gente precisa fazer alguma coisa diferente. Aí, mas o que vamos fazer? Não sei o que. Tava ela e o Vini, e ela e o Vini são muito parecidos, são muito organizados, sabe? Então, muito. Eles fazem quanto vai custar, não sei o que. E eu não, eu vou lá e depois eu dou um jeito. Assim, eu disse, cara, eu tenho uma ideia maravilhosa, que eu achei maravilhosa, né? Eu acho que eles se apavoraram um pouco. Vamos comprar um ônibus. Para que um ônibus, sabe? Tipo, não, vamos comprar um ônibus, vamos fazer uma redação dentro do ônibus, com sala de podcast, vamos fazer uma escola de jornalismo dentro do ônibus, vamos para essas cidades que não tem jornalismo e vamos ensinar a gente a ser influenciadores. Essas cidades não tem comunicação, vamos, sabe? Eu comecei a enlouquecer e aí eu acho que no impulso, vamos comprar um ônibus. Não, aí a gente começou a analisar e era uma baita ideia, porque a gente vive numa região... Viu como eu tenho ideia boa também? Mas viu? aí tem que ter um embasamento, né? A gente fez uma análise dos desertos de notícias. A gente está, assim, ó, rodeado de desertos de notícias cada vez mais, de lugares que não tem um e veículo refém diário. De veículos sensacionalistas. Exatamente, de sensacionalistas ou da capital. Não, de veículos estrangeiros, né? Estrangeiros no sentido que não são da cidade, que não conhecem a realidade da cidade, que só vão ir até aquela cidade se der uma tragédia, se der uma merda. Eles não vão lá mostrar o que tem de legal naquela cidade. E tu precisa de um comunicador lá, mas não adianta tu pegar um comunicador... Porque o influenciador, legal, ele vai te vender um produto, mas ele não é jornalista. O jornalista é outra coisa, entende? Então, assim, tu pode transformar um influenciador num comunicador sério, com ética, com tudo. O cara tem que saber uma série de coisas que acontecem, que tu aprende na faculdade, enfim, mas que tu pode ensinar num curso. E a gente podia fazer isso. Daí eu comecei a procurar para... Apareceu um ônibus para comprar, eu fui atrás e comprei o ônibus. Quando eu cheguei em casa, todo empolgado com o ônibus, cara, eu olhei a cara deles assim, o ônibus era uma merda, cara. Eu comprei uma... Era um trem fantasma, gente. Cara, eu comprei um ônibus horroroso. Muito assim, velho. Sabe? Muito fodido.
horrível. Aí eu comecei a fazer cálculo, quanto dava, pai, eu apavorado, assim, como é que vai ser para fazer esse ônibus funcionar e não sei o quê. Aí comecei a botar uns stories no Instagram, enfim. Daqui um pouco liga o David da Imperatriz e disse assim, porra, tu queria comprar um ônibus, porque tu não me avisou? Cara, tu não vende ônibus, tu vende doce, né, cara? Eu disse, não, mas eu tenho um ônibus que é maravilhoso, que não sei o que eu quero vender e que tem que ser pra ti, porque eu quero que esse ônibus fique em Pelotas, que seja um projeto legal. Eu digo, não, cara, mas eu já tenho ônibus agora e tô ferrado. Como é que eu vou chegar pra Gabi, pro Vinícius, sei que eu vou comprar outro ônibus? Um segundo ônibus. Não, mas me faz uma proposta, tu me paga como tu quiser. Aí eu fiz a proposta mais indecorosa do mundo para ele. Eu dei livros meus de entrada para ele vender nas lojas dele. Ofereci, ele aceitou. Daí eu disse, bom, vou levar a Gabi para ver o livro. O livro não, o ônibus. E aí eu adorei o ônibus. Daí, cara, a Gabi geralmente ela vai ver meus Fuscas que eu quero comprar, tudo que é porcaria que eu quero comprar, ela diz, tá legal, sabe? Porque ela sabe que eu vou comprar e que vai ser uma merda, que depois eu vou vender. Mas pela primeira vez eu vi a Gabi sorrir quando vi um troço. O ônibus era lindo mesmo, sabe? O ônibus era muito legal. E aí nós vendemos o ônibus velho que eu tinha comprado, que foi legal, fez parte do processo da construção. Compramos um ônibus novo, lindo. O David nos deu esse ônibus quase de presente para pagar como a gente pudesse. E a gente está nesse processo de construir uma redação dentro desse ônibus, com uma antena via satélite, com uma sala de podcast. Para rodar. E aí o seguinte, cara, quando a Orbe quiser fazer um podcast em Jaguarão, cara, nós vamos junto com a Satolep, nós vamos fazer que massa. Sabe, nós vamos tem fazer... duas frentes, assim, a gente quer trabalhar muito essa coisa da educação midiática, que é fundamental. Isso aí, assim, ó, é tipo um trabalho social principal. A gente, é missão da gente, missão né? de vida, a gente vê muito portal, principalmente em cidades do entorno, que não tem um veículo sério, aonde, cara, chega a escorrer sangue. A gente pega o celular ali, roda o scroll, pinga sangue, porque não tem um trabalho jornalístico, tem um trabalho cuidado, ou gente. sensacionalista, ou até sem o fator de verificar a veracidade de um fato. Exatamente. E, querendo ou não, isso está sendo veiculado em portais que tu pega uma cidade de 30 mil, 40 mil, 50 mil habitantes, tu vai ver um perfil desses, tem o número da população da cidade seguindo, aonde as pessoas olham para aquilo ali e enxergam como sendo o ponto principal para consumir o fato, né? Só que entre o fato ou ser o fake tem uma montanha no caminho aí que e a questão precisa ser levada em do consideração. influenciador também, eu concordo, ele não é um jornalista, né? Às vezes não, ele nem é um vendedor também, ele é um criador de conteúdo que tem ali uma comunidade engajada em volta, em torno dele, das histórias que ele conta. Nichado. Exato. Mas ele tem uma responsabilidade também. Exatamente. Claro que sim. E muitas vezes eles não entendem essa responsabilidade. A gente viu isso na enchente, a gente vai ver isso agora nas eleições. A enchente foi muito forte para isso, porque Exatamente. a enchente, assim, ó, a gente, né, como comunidade, como gente que vive de forma coletiva, a gente estava numa situação caótica que a gente precisava se cuidar um do outro, né, como ser humano, naturalmente. E as pessoas não fizeram isso. Muitas pessoas não fizeram isso. Sim. E isso abalou muita gente de todas as formas, né, psicologicamente, emocionalmente, enfim, fez uma grande E o pior do que o pinga-sangue, porque o pinga-sangue tem o público, entende? Tudo bem, sempre teve o jornal Notícias Populares. O pior é o compromisso político, entendeu? Tu tem que deixar claro se tu é isento ou se tu não é. A gente vê no momento, a gente sabe que no momento que esse podcast está sendo gravado, a gente está às vésperas de um início de um processo eleitoral na cidade. E, cara, tem veículos que claramente já tu vê que já foram comprados ali os espaços para publicidade eleitoral, né? Mas o problema é quando o cara é comprado e o cara não diz que é. Sem deixar claro, Se ele deixa claro, tudo bem. Tu pega o jornal A Gazeta do Povo em Curitiba. É um jornal de extrema direita e eles são claramente de extrema direita. Não tem problema. Eles assumiram isso. Entende? Quando tu vai lá ler, não tem que ficar bravo com os caras. Eles estão noticiando com as tendências. E se o jornal de esquerda também, eu não conheço... O problema é ter isso velado independentemente do lado. A revista Carta Capital é uma revista de esquerda, mas é jornalismo, entende? Tendencioso, enfim, mas é jornalismo. O problema é velar.
Entende? E aí tu começa a comprar, o prefeito comprou. E é isso que a gente quer na cidade pequena, porque tem muito coronel na cidade pequena. E tu criar um produtor de conteúdo numa cidade pequena que seja isento e que consiga se sustentar, sabe? É muito difícil, cara, é muito difícil. A gente sabe disso. Tu pega um produtor de conteúdo como o Laio, que é um cara que fala muito a verdade dele, tem gente que não quer patrocinar ele. Sim. Né? Então, é bem mais controlado, né? Bem mais. Bem mais controlado. Eu queria entender um ponto que foge um pouco da nossa conversa, mas ao mesmo tempo tem tudo a ver com a nossa conversa. O Nauro é um fotógrafo hiper mega premiado. A casa de vocês lá veio a partir disso. E eu não sou muito longe de ser algum entendedor sobre premiações fotográficas. Eu queria entender o que o teu olhar tem de diferente dos demais para receber premiações fotográficas. Acredito que tenham várias categorias, tenham vários nichos para premiações, mas o que difere uma boa fotografia de uma má fotografia ou uma fotografia que conte uma história ao ponto de receber uma premiação? Pergunta difícil, hein? Não, eu acho que uma vez eu respondi isso numa palestra, mas só para te falar, eu não tenho nenhum prêmio de votação de internet, viu? Nunca teve um prêmio de votação, eu tive prêmios de comissões, julgador, enfim. Hoje em dia as pessoas dizem, ganhei um prêmio, é o mais votado na internet. Nunca tive um prêmio assim. Mas o que difere, eu acho que assim, todos os meus prêmios foram de fotojornalismo. Nunca ganhei um prêmio também de alguma paisagem, alguma coisa. E o fotojornalismo, fotografia significa foto é luz, grafia é escrever. Então fotografia significa escrever com a luz. Então a Gabi escreve com palavras. Eu hoje escrevo também com palavras, mas eu escrevo muito mais com a luz. E quando tu escreve algo, tu tem que ser lido. Então, quando alguém olha algo que tu fotografou, tem uma história ali, né? Tem um... E essa história tá refém dos teus olhos de conseguir contar isso e da caneta dela ou do teclado dela. Da construção que eu escrevi aquele texto, né? Os caras, que curso tu tirou, que livro tu leu para aprender a fotografar? Daí um amigo meu diz, eu li Machado de Assis, né? Quanto mais culto o fotógrafo for, melhor vão ser as fotos dele. Não é a máquina que faz a foto, porque a máquina todo mundo tem igual. É o que eu sempre falo, repertório. É a construção, sabe? A construção que tu teve, os livros que tu leu, as estradas que tu viajou, as pessoas que tu conviveu. E um dia eu trabalhava na RBS, sabe que a RBS, numa faculdade de artes, ela é muito criticada por ser um jornal, né? Então, aí um dia um cara me pergunta assim, como é que tu faz uma foto para não ser manipulado pelos teus editores na RBS, né? Baita pergunta, mas a resposta é simples. Eu coloco tanta informação dentro de um... Quando eu pego a máquina e eu boto ela no meu olho, eu tenho um quadro branco. E eu começo a trazer informação ali para dentro, né? Só que eu tenho um quadro limitado. Eu tenho que buscar, pode ser um detalhe de uma mãe, de um olho de uma mãe chorando a perda de um filho, como pode ser uma paisagem inteira, como o prêmio do CNT, que eu estava num avião e eu fotografei uma ponte, que caiu numa enchente em 2004, onde tem uma multidão do lado de uma ponte e uma pessoa sozinha do outro lado da ponte que não podia passar para ver as pessoas, sabe? Tava completamente, o nome da foto é isolamento, né? Então, assim, cara, todo tempo eu tô fotografando. Assim, depois de velho, tu não precisa mais nem da máquina. Eu tô aqui, eu tô olhando as pessoas passar e para mim tudo é fotografia, né? E aí é o tamanho da quantidade de informação que tu coloca ali dentro. Ou a subjetividade também. Tem um prêmio lindo que esses dias a gente estava vendo que ele ganhou, que é do prêmio da FEPAM, que é uma pescadora que cada vez mais tem, né, na nossa região. Mulheres pescadoras. Pescadoras artesanais. E ela está na proa do barco com a roupa de pescadora, macacão, aquela coisa, com aquela água toda, assim, num dia de bem temporal, né? Temporal, e ela tá com o peixe no ar, assim. Não, ela joga o peixe na caixa, assim, e eu tava deitado do outro lado do barco e o peixe veio na minha direção e eu venho fotografando ela no ar. Quando o peixe se torce, assim, ele fica no ar e ela fica desfocada no fundo. É uma foto que, tecnicamente, ela é cinza, ela é um dia de chuvoso, a lente está molhada, mas ela tem tanta... Como é que chama na arte? Ela tem a força da mulher
pescadora, que era exatamente tudo que se queria com aquela pauta, né? Tem outra foto que é muito legal também, que é outro prêmio, que é aquele da família de Canguçu também, que tu podia contar. O que acontece? O jornalismo, o jornalismo é uma função social, né? E uma vez a Zero Hora, o ano 2000, e eles, 2000 e foi 2004 aquilo, né? 2004. E a Zero Hora resolveu fazer uma matéria porque o governo federal fez um projeto que era Luz para Todos. Todo o Brasil ia ter luz em casa. E daí eles pediram para nós procurar comunidades onde tivesse pessoas sem luz em pleno ano 2004, sabe? E a gente começou a procurar e a gente descobriu uma comunidade em Canguçu que nunca tiveram luz. E eram 300 pessoas, eram umas 30 famílias, assim, ou mais, numa comunidade. E aí eu falei pro meu repórter, não adianta a gente chegar no primeiro aqui que não tem luz. Nós temos que pegar o último. Porque quando o governo vier aqui para dar luz para o cara que nós estamos chamando a atenção, porque a imprensa tem esse poder, eles vão ter que dar luz para toda essa comunidade, porque eles são os últimos. E aí a gente ficou 24 horas morando com eles. Cara... E era uma família que dependia de insulina e eles precisavam fazer toda uma dinâmica com isopor, tarará, gelo, né? E eles tinham que buscar, a mulher tinha diabetes, eles tinham que buscar a insulina, deixar congelando, eles tinham que uma motinho, eles tinham que levar eles tiravam o leite, tinham que levar o leite na hora, porque eles não tinham resfriador, porque não tinha luz. Cara, a vida, e daí tu te dá conta, porque tu não te dá conta que tu tem luz em casa, porque tu aperta o botão, a luz tá ligada. O gurizinho nunca tinha olhado desenho, tu perguntava o nome de alguns desenhos, eles não sabiam. Eles tomavam um banho numa sanga lá próxima, porque não tinha chuveiro, entendeu? E aí a gente passou 24 horas com eles, e foi incrível, assim, porque daí eu ganhei o prêmio do CNT, né? Esse era o Massey Ferguson, não era? Não, o Massey Ferguson foi o outro, foi o CNT em Brasília. Foi o Massey. E aí como... Aí essa foto, né, ganha um destaque, porque eu fui premiado, era um prêmio nacional, aí vai para uma revista e aí o governo... Tu sabe que os políticos, que lá tá chamando a atenção, vamos lá. Saiu na capa do jornal e não demorou muito tempo, foi lá e botaram a luz 300 casas. 300 casas. Com luz. Isso. Cara, e aí um ano depois eles voltaram e fizeram de novo a família com luz. A família com luz foi incrível, sabe? Porque... Cara, o poder de mudança, né? Vocês, querendo ou não, foram a ativação para a mudança na vida de 300 casas. E o jornalismo sério faz isso todos os dias, né? Sim. O jornalismo... a comunicação séria, de alguma forma, porque, cara, quando eu comecei a viajar de Fusca, ninguém viajava de Fusca. E quando eu digo que a Expedição Fusca América é um projeto de comunicação, a gente começou assim, porque a ideia era o seguinte, meu amigo, a Sofia lá, quando eu comecei a viajar de Fusca, todo mundo dizia assim, não, mas para viajar tu tem que ter um carrão, para viajar tu tem que ser, era o Amir Klink que viajava de veleiro. Aí o maluco começa a sair pelo mundo num Fusca ferrado, velho. Não era um Fusca novo. A primeira viagem, a Gabi empurrou o Fusca antes de sair de casa porque ele não pegou em casa, velho. Já na saída? Na saída. E foram mesmo assim? E fomos, velho, fomos. Eu sempre ouvi, que quem teve Fusca, com um pedaço de arame e uma chave de fenda, tu resolve 90% dos problemas. É fato ou é fake? Não, a ilusão, é legal tu dizer que é verdade, porque daí as pessoas saem da zona de conforto. Mas acreditam e vão comprar o Fusca. Mas caiu uma roda no meio da Rússia e aí não teve arame que amarrasse, velho. Ou farol, quando o farol queimou. Eu com uma lanterna. Eu queria perguntar isso. Em algum dos perrengues já teve aquele arrependimento forte de ter entrado na empreitada de sair com Fusca? Tu leu a parte da a roda na Rússia? Não chegou ainda? Não cheguei na roda da Rússia. Porque assim, o que acontece? Eu não vou contar muito porque ela tá lendo o livro, mas lá foi o pior perrengue da minha vida, assim. Não é que caiu a roda que caiu os parafusos. Quebrou o eixo e se desfez o Fusca. Numa estrada que era tipo a Transamazônica, assim, um negócio outra assim. Língua, não tudo, é outra era língua. o caos. Outra língua era em Moscou.
Mas tu tinha internet pra Sim. Tu tava no meio da selva amazônica, velho, sabe? Nós estava saindo da Rússia pra ir pra Letônia encontrar a Gabi, no meio do nada. Pra te ter uma ideia, quando a gente combinou de fazer isso, eu e a Sofia íamos junto pra Rússia e eu fui pro YouTube procurar as rodovias. E aí era a tal da M9, porque a gente tinha que chegar na Letônia, né? Era onde a gente saía de Moscou e ia pra Letônia. Quando eu vi os vídeos que tinha dessa rodovia, eu falei pro Nauro, uma criança de 12 anos, não vamos atravessar essa horrível dessa estrada com a Nauro, Sofia. agora tu te passou, Nauro. Não. Agora tu te passou. Aí não vamos. Era então mais eu de não 1000 vou. quilômetros sem encontrar ninguém. Então assim, eu vou te sabe? esperar na Letônia com a Sofia. Aí ficou combinado esse. Ele fazia a Copa do Mundo com o Caio e eu e a Sofia chegávamos na data tal na Letônia e a gente se encontrava. E aí foi isso, cara. Lugar aí que aconteceu. Tem uma história que assim, ó, a gente tava no meio do nada, roda caída, as pessoas paravam, não conseguiam falar com a gente. E aí chega o Caio, olha pra mim, um menino tinha aqui 23 anos, e ele olha e diz assim, ele é muito mimoso, ele é uma criança querida, ele é que nem filho pra gente, assim. E ele confia muito em mim, ele diz assim, ele não via que eu encontraria uma solução. E ele diz assim pra mim, mano, vamos rezar. E eu disse assim pra ele, cara, se Deus parar tudo que tá fazendo, com AIDS pelo mundo, câncer, criança morrendo de fome, pra vir ajudar dois idiotas que resolveram de vir de Fusca pra Rússia, Deus não tem nada que fazer, eu não vou rezar, não vou tirar tempo de Deus agora, cara. Aí ele pegou e botou a camisa na cabeça e começou a chorar, cara. Que baita história. E aí, cara, Deus deve existir, porque chegou a solução. Ele foi atender. Ele atendeu e Deus é um cara gordinho, parecido com o Danny DeVito, cara. Pode ter certeza que ele é isso, cara. Os caras dizem, Deus é a semelhança do homem. Não, Deus é a semelhança do Danny DeVito. Numa caminhonete Amarok cinza ou branca, que apareceu e resolveu salvar nossa vida. Rebocou vocês até um ponto. Não, aí tu vai ler meu No livro, livro, porque eu no não livro. vou te contar. Já que estamos falando dos Fuscas, eu tenho duas dúvidas. Quando que o Segundinho volta pra cá? Eu assim, pô, ele tá longe, eu quero Tá vir longe, aqui. tá longe. E quais são os projetos pra Filó? Cara, Filó. assim, ó, o Filó, esses dias eu brinquei, porque tem uma parábola na Bíblia que diz que o filho aquele... Tem a parábola do filho pródigo, que é aquele que pega a herança dele, vai embora, gasta tudo com prostituta, com droga, sei lá se tinha droga naquela época, enfim. E um dia ele volta e o pai espera com churrasco, né? E aí o filho que trabalhava, que cuidava, diz, pai, eu faço tudo, o senhor nunca matou uma ovelha pra fazer um churrasco com meus amigos. Ele disse, não, mas é a alegria do teu filho ter voltado. O segundinho é o filho trabalhador, aquele que não me dá desgosto, que se ferra, que vai comigo. E o Filó é o filho pródigo, velho, ele só faz merda, eu vendo ele, daqui a um pouco ele tá todo destruído, ele volta pra casa, eu reformo ele, enfim. Então assim, eu não tenho muito plano pro Filó, porque o nome do Filó é por causa da Sofia, né? Eu fui fazer a faculdade, eu fazia filosofia, eu tinha uma filha com o nome de Sofia, eu botei Filó, que eu fiquei com a Filó e com a Sofia. Eu quis dar o Filó pra Sofia, nem a Sofia que é o Filó. Então assim, o Filó, nem ela quis. O Filó tá em casa, agora ele voltou pela 4ª vez. Precisa ser reformado. Tá andando, eu tô andando pra cima e pra baixo com ele tá todo podre. Eu não tenho muito plano com o Filó. O Filó é pra... Não vou vender mais, eu acho que não. Daqui a pouco aparecer alguém lá e ele Pode virar uma floreira no jardim. Não, isso ele não vai virar, não. Tenho certeza que não. Mas ele tá lá, talvez a gente faça uma viagem com ele, porque ele nunca viajou. Ele só leva o nome de ser o primeiro, ele só fez uma viagem no começo. O segundinho volta agora, eu vou para Brasília dia 19 e vou abandonar a passagem de volta e vou voltar com ele lá pelo dia 1º de setembro, até o dia 7 eu tô por aqui. E aí a gente começa um projeto com ele, primeiro que é voltar a fazer o Falando no Fusca. Não sei se tu já viu algum. Já vi, preciso confessar uma coisa, eu nunca andei de Fusca. Eu juro, eu nunca Eu vou Vai confessar ter que outra ter- coisa, eu também nunca andei de Fusca. Tá, então, Vou devolver essa entrevista Vai dentro do ter que ter um segundinho. falando no Fusca com vocês. Vai. Vamos ter que fazer. Pô, já aceito de pronto. Eu sem nem Porque o titubear. falando no Fusca, ele precede aos podcasts. Em 2014 a gente começou a fazer umas entrevistas nos Fuscas. No Eu vi uma, Fusca. inclusive, com o Lion. Tem... O Lion, que o Lion tava lá no começo, lá, fiz com ele, fiz com o Ney Mato Grosso, Sim. Com Mujica. Zé Cabaleiro, com o
Bélgica, enfim. E agora a gente quer voltar e vamos fazer... Eu quero fazer uma série com os candidatos a prefeito, eu quero fazer com as pessoas legais que tem nessa cidade, eu quero fazer uma série com mulheres importantes dessa cidade, como a reitora da universidade, como... Enfim, tantas mulheres poderosas tem aqui. Tu, que vai agora já está convidada, né, Gabi? E quero... Mas assim, viagem nós temos no foco mesmo a Copa do Mundo de 2026. Esse Vocês vão levar, ainda mais essa Copa tem um quesito logístico bem largo, né? Vai ser Canadá, Estados Unidos, México. Nos 3 países. Vamos. Que vão ser Canadá, Estados Unidos. Porque para chegar no Canadá tem que passar pelo México e Estados Unidos. E o Brasil passa a primeira fase toda em Toronto, eu acho, pelo que eu vi a tabela. Não tem tabela ainda, mas... Vai despachar o segundinho no navio Não, dessa vez nós vamos mandando até lá. Vai rodando. Nossa. E a Gabi vai ser equipe em terra ou vai ser tripulante? Até lá a gente vai ver, porque ele já convidou a Sofia, acho que talvez a Sofia vá. Mas lá ela vai como ela fez lá na Rússia, a gente cruzou a Europa cruzamos nós 3. É muito tempo para ficar fora da Satolep, tu entende? E daqui a pouco a Sofia vai junto até lá e volta, e aí o Caio vai um pouco. E em 2026 a Rota 66 faz 100 anos. É o aniversário de 100 anos da rodovia mais emblemática do mundo, assim, né? Não só dos Estados Unidos, com certeza do mundo. E aí a gente quer cruzar ela também, que é um tiro curto, é 5.000 quilômetros, dá pra fazer tranquilo. Tiro curto é maravilhoso, ele fala 5.000 quilômetros de Fusca, assim, pra ele já é tiro curto agora. Vocês realmente são sonhadores e inspiradores, né? Porque vocês nunca têm como motivo principal ganhar dinheiro com o que vocês fazem. Vocês fazem porque vocês fazem... pouca plata. Muito sonho e pouca plata. Exato. E aí, agora que vocês estão nesse momento de se entender no negócio e pensar como talvez ganhar um pouco mais de plata com o negócio, né? Todos esses projetos, a Expedição Fusca América, os próprios livros, né? Eles foram frutos de financiamento coletivo, né? Alguns foram, outros foram... Nós só temos 2 livros. Um é Procultura e um é LIC. Mas os outros todos foram do bolso, assim. Foram um empresário que acreditaram. Agora eu estava vendo o Laitano ali. O Laitano foi um que a gente vendia uma cota de livro adiantado para juntar o dinheiro para produzir o livro, entende? Exato. E depois a gente confiava no nosso taco para vender o livro para ganhar algum. Exato. Vocês têm alguma ideia de como fazer com que esses projetos eles monetizem para vocês? Além de patrocínio ou financiamento para ele ser viável? Ainda não, acho. A gente está exatamente trabalhando isso, assim, ver o que a gente vai fazer ser carro-chefe que dê grana, né? E o que são coisas que a gente já faz que poderiam ser melhor exploradas, né? E que a gente não usa. Por exemplo, sei lá, daqui a pouco... eu falo bem com mulheres, eu tenho uma conexão forte cada vez que eu escrevo com mulheres de várias idades. Eu posso criar um podcast que seja com essa cara. Enfim, a gente está pensando nisso assim, para ver o que cada um vai fazer que vai estar dentro desse universo de produtos que a Satolep Press vai ter, que o Nauro vai ter, que a Expedição vai ter, e de que forma isso vai progressivamente ser construído, né? Porque a gente também quer continuar vivendo em paz, né? Daqui a pouco aquela coisa, 1000 coisas, e a gente quer fazer as coisas, mas a gente quer também, né, ter os nossos domingos de sériezinha e essas coisas assim. Bem, e queria saber também a que pé tá e quando que vai ser lançado o documentário. O documentário a gente pretende lançar até o final do ano, tá? Mas aconteceram várias coisas no meio do caminho que foram, né? Bom, a enchente é uma das coisas. O nosso montador e finalizador, ele é de São Jerônimo, ele foi totalmente atingido, foi um horror, assim, foi dramático. E a gente meio que deu uma segurada. Eu acho que até o final do ano, né? Não... E a gente se apavorou com uma coisa. A gente não sabia, porque desde que começou a expedição, no dia 25 de julho de 2013, a gente começou a produzir material. E a gente, se tem uma coisa que a gente sempre soube fazer, foi produzir material com qualidade. Né? A gente, boas. então, assim, e nunca ninguém tinha olhado esse material, nem eu. E a gente procurou vários montadores e os caras olhavam por cima. E pela primeira vez, o Juliano Ambrosini se apaixonou pela expedição, comprou um Fusca por causa da gente, comprou um Fusca nosso, assim. E
E ele é louco pela expedição, ele se considera o 5º copiloto, porque ninguém conhece a expedição mais do que ele, a não ser eu mesmo. Porque ele abriu todos os arquivos ele ali e viu um por um. o fundo ele do negócio. Ele decupou mais de 500 horas de imagem, tudo com áudio, tudo com qualidade. Como que vocês salvam todos esses arquivos? Porque é tudo digital já desde 2013, é tudo 100% digital. Tudo em HD. Vocês têm tudo isso armazenado, pelo amor de Deus, HD. vocês não têm Não, nuvem? backup Do backup do backup. Tem milhares de backups. Tem Mas muito backup. só isso já dá muito conteúdo só de... Não, assim, ó, extras, nós éramos para ter um canal de... vamos falar por baixo, 500 mil seguidores no YouTube, com o material que a gente produziu. Se a gente tivesse feito vídeos semanais, assim, sabe? Nunca colocamos nada. O nosso YouTube sempre foi um depósito de... saiu uma matéria na imprensa, colocamos lá. A gente produziu um material para vender um produto, coloca lá. Nós nunca produzimos um material. Vamos fazer um vídeo para buscar apoio para ir para a Rússia, colocamos lá. A gente tem uns 100 vídeos ali, tudo desconectado. Nós nunca nos procuramos organizar o nosso YouTube, sabe? E ele disse, cara, se nós quiser, tu começa a viajar agora. Porque ninguém sabe o que tu fez e o que tu não fez. Nós começar um projeto de atualizar o YouTube a partir de agora. Nós temos 2 anos de material, produzindo toda semana material de qualidade. E isso dificultou o documentário. Era muita coisa. Porque nós temos 3, 4, nós temos uma série de 10 capítulos, se nós quisermos. Entende? Nós temos uma viagem que é a água do Oceano Atlântico Pacífico, nós temos uma viagem para a Antártica, nós temos uma viagem pela Praia de Cassino, nós temos 7 pátrias, nós temos uma viagem para a Europa, nós temos uma viagem para a Rússia. Cada viagem é um material. E nós temos que transformar isso num documentário de 1h20. E agora chegou a hora de começar a não ter pena de cortar, entendeu? Porque é muita imagem legal, muita entrevista legal, muito conteúdo legal. E a gente tem que transformar isso em 1h20. Então agora é o último processo, assim, né? De montar e no final do ano nós vamos lançar isso. A gente trabalha muito com diversos criadores de conteúdo, influenciadores digitais. E tem um pessoal que tem uma grande dificuldade em conseguir criar conteúdo continuamente. E a gente tem 2 pessoas aqui na nossa frente que são ávidos criadores de conteúdo na veia, né? Independentemente do meio, do formato, vocês são sedentos por criar conteúdo, por tudo que vocês nos falam. Vocês pensam em algum momento tirar o pé do acelerador, parar? É algo já avisado? Tem algum acordo? Tem alguma meta que vocês já colocaram para algum ano futuro? O plano, na verdade, era, antes de falar com o Vini, era quando a gente chegasse aos 60, a gente ia parar tudo e viajar. Para produzir conteúdo. Para produzir um pouquinho mais de conteúdo. Né, viajar os dois, o casal, né? Sim. Exatamente contando, fazendo, eu produzindo, escrevendo, Nauro, né? A ideia era essa. Só que aí, na verdade, o legal também é que tudo que a gente planeja não dá certo e a gente não entende na hora, mas tem um porquê. Tem um porquê por trás. Então a gente foi meio que obrigado a dar mais um gás na Satolep, nessas coisas todas. A gente não sabe porquê, mas a gente está então aqui cheio de planos, sonhos e guardanapos e listas na geladeira. E a gente vai mais um pouco, eu não sei até quando, assim. Hoje em dia também, né, o ser humano está vivendo muito mais, então, de repente, então, quem sabe nos 60 a gente não vai aos 70, mas a gente gostaria, né? A Sofia recém começou a faculdade, daqui a pouco a Sofia vai se formar e vai querer ir embora, e aí a gente vai pensar o que vai fazer, assim. Mas a gente tem vontade, a gente foi lançar o livro em Portugal, em 2023, e a gente ficou encantado com Portugal é minúsculo, né? Então a gente comprou um livro lá e a gente já fez um plano, mais um só, que é fazer uma rota que corta Portugal ao meio, que é uma rota antiga, super legal. Como é que é o nome? Não vou me lembrar agora. 222, né? Não me lembro. Mas a gente ficou super afim de fazer isso, sabe? De fazer... Que não é as autoestradas, né? São as estradas... Não, é uma vai estrada a cidadezinha. Ela sai do norte de Portugal e ela vai até o extremo sul. E aí nós fizemos uma espinha de peixe. Nós íamos aqui, vamos ali e vamos ali. Vamos ali e vamos ali. De Fusca. O que a gente queria era isso, assim, viajar contando histórias, né? Do nosso jeito, com esse viés emocional, porque
todo mundo é igual aqui em Portugal ou na Alemanha onde tu andar, a gente já percebeu assim, ó, que todo História mundo tem boa, a mesma coisa. de onde. Se tu contar nessa coisa do que o que te toca quando tu lê o meu texto, alguma coisinha que a gente tem igual, todo mundo tem. Então a gente quer muito fazer isso em algum momento da nossa vida. Agora esses dias a gente estava falando que a gente quer também fazer o Caminho de Santiago. Isso eu acho que vai acontecer o ano que vem. Acho que a gente precisa disso, sabe? Fazer o do Porto, que vai, né, até Santiago de Compostela, para talvez organizar a mente, o corpo, as ideias, a vida, o casamento, tudo mais, né? Talvez a gente precise dar uma caminhada. Seja muito mais por vocês. Por nós, assim, para, né, recalcular rotas. Aconteceu uma coisa em 96, quando eu cheguei aqui, que eu queria falar sobre fotografia com as pessoas, e Pelotas só tinha um fotojornalista que chamava Vilmar Tavares. E era um cara muito maluco. Eu tentava falar com ele estava sempre louco de tudo que é jeito que tu possa imaginar, sabe? E era um cara genial, mas ele... E eu disse, cara, eu tenho uma necessidade, eu aprendo muito mais conversando com as pessoas. E aí eu comecei a não ensinar, mas preparar fotógrafos. Tipo, quer ser fotógrafo? Fica comigo e eu vou te ensinar tudo, os atalhos, o quanto eu me ferrei para aprender, eu vou tentar... De alguma forma, atalhar para ti. E eu comecei a criar um legado aqui de muitos fotógrafos que começaram comigo, muitos fotógrafos que hoje são fotógrafos importantes que começaram comigo. E eu acho que a gente teve, eu e a Gabi... talvez a gente não pare porque a gente tem o compromisso. A gente está vendo uma geração de jornalistas chegando e a gente tem uma cidade com 2 faculdades de jornalismo que eles não estão compreendendo o compromisso que é ser jornalista. E a gente tem que continuar para ajudar essa galera, entende? E talvez o ônibus seja isso, e talvez a Satolep seja isso, e talvez, sabe? E quando tu tem uma filha que faz jornalismo, tu tem esse compromisso, entende? De explicar para ela algumas coisas. Isso pode, isso não pode. Tu não pode um médico cometer enfim, existe regras éticas em cada profissão, e o jornalismo é uma profissão importante e que precisa de regras e que nem sempre eles estão compreendendo, porque esse mundo dinâmico da comunicação, onde todo mundo acha que se comunica, todo mundo tem direito a se comunicar, né? Eu sempre digo, o celular não é uma fotografia, é um bilhete, o celular é uma linguagem. Quando tu faz uma foto com o celular aqui, tu tá mandando um recado para alguém. Fotografia é outra coisa, entende? Fotografia é feita de uma outra forma. Fotografia tem uma série de informações. Então, isso que a gente quer passar com os textos da Gabi, com as fotos da Gabi, que ela fotografa bem também. Ela não fala isso, mas todos os dias ela faz fotos lindas e se comunica. Todos os dias ela dá um bom dia com uma foto da janela da nossa casa, que é muito legal, sabe? Que massa. É uma assinatura dela. As pessoas esperam isso, né? Tem gente que quando ela não faz, eles cobram. Que ouve, e sabe? Aí, tudo bem? Então, assim, é isso, sabe? É tu saber que tu tá te comunicando com as pessoas. E a outra coisa que eu acho legal que estava no assunto, quando a gente fala em que todo mundo é igual, tem uma história bárbara. Uma vez a gente estava cruzando a Europa com o Segundinho e a gente parou num posto na Polônia, né, Gabi? Foi na Polônia. E daí a Gabi e a Sofia, que fala inglês, foram lá para fazer umas compras na conveniência. E eu fiquei abastecendo, porque tu vai lá, passa o cartão, bota quanto tu quer e bota... Tu mesmo abastece, E daqui né? a pouco para um carro atrás e para 5 poloneses e começa a conversar comigo. Cara, eu não sei o que eu falei pra eles, eu não sei o que eles falaram pra mim, eu sei que a gente se entendeu pra caramba. Muito bem. A Gabi olhava, ela e a Gabi e a Sofia se olhavam lá de dentro e diziam, o que ele tá conversando, cara? Eu não falo nem português. Cara, eu sei que quando eu saí dali, eu apontava pros troços e aí vai a comunicação. A Gabi fez um release contando a nossa história e a gente traduziu esse texto para cada país que a gente ia passar. Colamos tinha um texto. Então, quando a gente trocava de país, nós colávamos no vidro. Chegava alguém, tu apontava ali para a pessoa, ela lia a tua história e aí ela queria conversar. E aí, cara, facilitava, né? Eu sei que quando eu saí do posto de gasolina, a Gabi foi olhar o celular, os 5 poloneses estavam seguindo a gente, entende? Que massa, cara. Cara, quando tu tá fazendo uma coisa realmente verdadeira, de essência, pura e de simplicidade,
A linguagem é universal, cara. É a linguagem do amor, né? É a linguagem, exatamente. Sabe, tu tá fazendo aquilo que é verdadeiro e os caras dizem, cara, eles olham a placa, eles olham o lugar de onde esses loucos vieram e de alguma forma tu vai mexer na zona de conforto deles, eles vão dizer, cara, se eu não faço é porque eu não quero, tá? Porque esses loucos estão fazendo, ele tá fazendo com a mulher e com a filha e ele tá num carro velho e ele, sabe, com um rebote. A gente vive num mundo que a comunicação é exatamente isso, assim, quem tem o poder de conseguir furar a bolha ou né, misturar as tribos de alguma forma, tem um compromisso, né? Eu acho que a gente, mesmo sendo tão diferente, a gente tem isso, os dois, né? E a Sofia também, com o jeito dela. Então, eu acho que isso te dá uma amplitude, sabe, de mundo, assim, que tu pode ir para qualquer lado. Tu vai conseguir fazer chegar a tocar o coração, a emoção, a ideia do projeto, o que quer que seja, né? Não tem mistério. Eu acho que essa missão que vocês trazem, assim, que vocês têm, eu acho que ela ultrapassa a questão dos jornalistas, porque é muito maior. Esses valores que vocês emanam e vocês simbolizam de compartilhar, de ser apaixonado, de acreditar que dá, isso transcende, né, uma classe ou uma profissão. Porque, de verdade, eu fui entrar em contato com a história de vocês faz pouco tempo. E acho que foi nas enchentes, inclusive, porque eu fiquei acompanhando lá toda a régua, o barco, buscar a Gabi e tudo mais. E depois que vocês, a água baixou, vocês pararam de criar isso, eu fiquei, cara, eu quero mais, eu preciso consumir isso. Aí eu comecei a ler os textos da Gabi, aí eu comecei a ler o livro do Nauro, e eu quero ler os outros livros do Nauro, tô só no primeiro, quero ler os outros, inclusive os de foto, porque eles contam muitas histórias também. A fotografia é uma história, exato, luz e texto. E eu quero muito ouvir mais vocês, né? E eu acho que vocês têm que levar isso realmente adiante. Não parem com 60, por favor. Por favor, sigam. Mas isso é tão engraçado, sabe? Até porque tá muito perto de 60. E assim, ó, eu tenho 6 meses a mais que o Nauro e ele se orgulha muito disso porque eu sou mais velha, né? E ele insiste em dizer. Então eu faço em outubro agora. Não estou mentindo. E aí eu faço 56. Aí quando eu olho para aquele número, assim, gente, é uma coisa muito estranha. Porque quando eu chego lá para abastecer no posto e o cara... A senhora, eu olho... Senhora, de onde que ele tá me chamando de senhora? Eu achava o meu pai muito velho com 55 anos. Eu tenho 55, exato. A gente não se sente esse número, eu acho. Então, acho que isso nos ajuda a não pensar, bom, os 60, ou 70, eu não sei. A gente tá indo, a gente vai indo. A gente ele tem que fazendo academia pra gente ter perninha forte. Eu quero caminhar longe na vida. Então, eu tô pensando coisas, né, que a gente consiga equalizar e ser feliz o máximo possível em atividade, sabe? Eu acho que todo mundo, assim, em atividade, tu vê, assim, pessoas que tu admira, mais velhas, e tu olha. Fernanda Montenegro, gente, o que é aquilo? As coisas que ela diz, ela tá com uma peça em cartaz incrível em São Paulo e ela não para. E eu acho que no momento em que tu não para, 93, tu não tem idade, aquilo vai indo, sabe? Sim. Tu vai indo. Vocês conseguem em algum momento desligar de fato da criação de conteúdo? E aí eu não estou falando só do digital, acredito que hoje vocês tenham as responsabilidades através do Satolep de estar criando conteúdo, mas vocês conseguem desligar em algum momento ou por período, seja semana, férias em algum momento, seja do digital, seja do escrito, seja do fotográfico, ou isso já é 100% parte de vocês e é natural? Para mim é uma coisa meio sacrificante. Eu não sou uma pessoa que eu faço, eu sei que eu tenho que fazer, mas não é uma coisa que que eu tenho essa facilidade que o Nauro tem. Eu jamais apareço nos meus stories, muito raro, né? Eu descobri uma coisa legal que eu gosto de tirar foto dos pés. Então, virou meio que a minha marca, né? Uhum. Onde eu tô e tudo mais. E eu sei que isso é uma coisa que atrapalha um pouco até pro negócio, porque todo mundo diz, não, tem que ter a tua cara. Eu não sei ainda como é que eu vou fazer para ser essa pessoa. Eu consigo me expressar pela escrita e pela minha forma de enxergar o meu mundo ao redor. Então, assim, eu faço às vezes alguns reels, né, que tem um sentimento ali da hora, ou o meu amanhecer com os pássaros, escolha a música, enfim. É o meu jeito de me comunicar, que não é o convencional, tão convencional, ou seja, o indicado, né?
Mas eu gosto muito da escrita e gosto muito de me desconectar para ler. Eu gosto muito de ler livro físico, adoro. E quando eu estou muito longe do livro físico, eu não tem alguma coisa errada, assim, o Lauro sabe, né? Eu sou a pessoa que vai mais cedo para a cama e fica aquela horinha ali lendo e tudo mais, enquanto eles estão girando na casa, os dois ali, a minha. Eles dois são mais digitais, assim. Mas, ao mesmo tempo, é uma coisa que eu sei que é importante. Então, eu tenho que achar a forma de fazer prazer e de trabalhar melhor também. Só quero dizer uma coisa, eu não concordo com quem diz que tu tem que aparecer mais, tá? Eu acho que tu tem que ser autêntica e trazer a tua verdade. Então, fique tranquila, tá? Eu só quero o teu voto, mas nenhum dos outros me interessam, é isso que eu acho. Não, eu acho que a Gabi sente muita falta das férias e faz muito tempo que a gente não tira umas férias. A gente tirava mais quando a Sofia era pequena, a gente saía, principalmente no inverno, a gente ia para um lugar calor, assim, a gente tentava fugir daqui uma semana, 10 dias, para quebrar o inverno no meio, assim, a gente não consegue há muito tempo, por uma questão econômica, mudou tudo, enfim, mas a Gabi consegue. Eu mesmo nas férias, eu estou produzindo algo, eu estou, sabe, todos os dias eu estou tentando fazer alguma coisa, assim, e isso incomoda ela também, isso é complicado, porque às vezes a pessoa não está afim, eu estou ali do lado, entende? Porque eu acho que vocês viram Divertidamente? Sim. Eu sou ansiedade, eu sou angústia o tempo todo, né? Eu sou... A felicidade tá ali sempre de pau com a ansiedade, com a angústia. Eu me alimento da angústia todos os dias, né? E todos os meus projetos nascem da angústia, e isso é muito ruim para quem vive comigo, né? Porque eu enlouqueço. Eu tenho um projeto agora que, se eu conseguir, vai fazer a Gabi sofrer muito, mas se eu não tentar, também vai me fazer ser uma péssima pessoa. Eu vou para a Copa do Mundo. A Copa do Mundo, o Canadá é o Ártico, né? Tu vai até o fim do Canadá, é o Ártico. Eu quero levar o segundinho, que é o meu Fusca, que vai ser o primeiro Fusca brasileiro a rodar na Antártica. Isso depende de governo, isso não é assim tu pagar um navio para ir para a Rússia. Não existe navio comercial para a Antártida. Depende de um projeto governamental. Mas eu quero que isso aconteça antes de 2026, porque daí eu posso parar, porque se eu realizar isso eu vou parar mesmo. Vou parar de viajar de Fusca, não vou parar nunca, vou comprar um... Aí nós fizemos ônibus, vamos andar de ônibus, mas... Eu quero que seja o primeiro carro do mundo, e daí não é mais Fusca, é carro, o primeiro carro do mundo a sair do continente antártico e ir até o continente ártico. Ele vai andar de uma ponta a outra do globo. Um Fusca velho, 1968. E por trás disso tem todo um discurso, entende? Tem toda uma história, sabe? O Fusca é o carro que passou a geração X, Y, Z, H, Alfa, todas. Quando a gente está andando numa estrada, o filho pequenininho que nasceu em 2015, que nasceu em 2017, está num tablet, sabe? E a avó, que a sogra, está sentada atrás, e está todo mundo ali, cada um fazendo sua coisa, o pai dirigindo, e eles vão indo na estrada com a sua caminhonete, no turismo. Quando eles enxergam o segundinho na estrada, velho, une a família. Todo mundo olha para o Fusca, e eles olham para um objeto orgânico que todos sabem do que se trata. Ali tu junta o filho de 5 anos, a avó de 80, o pai que adora carro, a mulher que olha e diz que merda é essa que está passando aqui, um carro e meio. Mas existe um objeto redondo que foi fabricado na década de 60 que todo mundo sabe o que é. Ele une todas as gerações num olhar, entende? E num momento em que eu e a Gabi, vocês passam o tempo todo perguntando assim, como vocês se reconstroem, sabe? Não é porque nós nascemos na década de 60 que a gente não consegue se adaptar a tudo que está acontecendo. A IA, a rede social, a TikTok, a Instagram, a tudo que está acontecendo. Nós somos capazes, sabe? Mas é mais difícil? É mais difícil. Mas a gente consegue. E um Fusca chegar na Antártida, fabricado na década de 60, isso vai dizer, cara, um cara que nasceu na década de 60 pode qualquer coisa, entende? Inclusive dar uma volta no globo. E essa ideia eu tenho, ela é quase impossível, mas o impossível não existe, né? Se eu não tentar,
Se eu tentar e não conseguir, tudo bem. Mas se eu não tentar, eu nunca vou saber se aquilo seria possível. E eu vou tentar. Cara, a gente fala tanto sobre influência nesse espaço aqui, com a Orbe, mas vocês, além de influenciarem, vocês inspiram. A gente chega a se emocionar dentro da fala de vocês, do conceito de vida de vocês, porque realmente é algo que inspira muito. E a gente teria horas, anos de conversa junto com vocês. A gente está chegando ao final da feira, na reta final da feira. E antes da gente encerrar esse papo, quem está nos assistindo e quiser ouvir mais história desses dois aqui, leiam os livros, estão lá. E sigam nos arrobas também. E sigam os arrobas deles. Mas eu queria finalizar o nosso papo com vocês deixando uma mensagem para quem? Para a Sofia, que vai assistir aqui na sequência o primeiro podcast que a gente está tendo com a Gabi. E queria que vocês deixassem uma mensagem para ela, porque ela é a parceira de vocês dentro de todas as empreitadas, né? E gostaria de finalizar dessa forma, antes da gente depois agradecer todos que tornaram isso aqui possível. Vai tu primeiro agora, porque eu fui pega muito de surpresa e eu sou muito emotiva. É muito complicado, né? Porque a Sofia escreveu um livro comigo, né? Eu tenho um livro com ela que chama Dança Imaginária. E nesse livro eu falo essa frase, né? Quando eu perdi o medo de ser ritmo. Tem uma frase no meu livro que é me comparando a outras pessoas, eu descobri que eu não sou tão ruim assim, né? Mas eu só digo para ela, o impossível não existe, né? O impossível não existe. Existem as pessoas que desistem no caminho. E é isso, é se organizar, eleger o sonho, porque todos os dias tu tem 10 sonhos e tu não vai realizar todos. Tem que eleger um e, cara, correr desesperadamente atrás dele, porque ele vai acontecer. E quando tu realizou ele, velho, ele já acabou e tu já elege outro, entende? Então, assim, eu não posso passar o resto da vida contando para vocês que eu fui para a Rússia de Fusca. Eu tenho que dizer que eu quero ir para a Antártida de Fusca, eu tenho que dizer para vocês que eu quero ir para a Copa do Mundo de Fusca, e eu vou correr atrás disso e tentar realizar. Então, assim, a única coisa que eu posso dizer para ela, o impossível não existe, né? E a vida é muito curta para a gente desistir. Eu acho, assim, uma das coisas que para mim sempre, na minha cabeça, sempre ficaram assim fortes, eu praticamente saí do mercado de trabalho porque eu tive que fazer o meu papel de mãe, né? E aí a Satolep nasceu por causa disso. Claro que tudo deu certo, mas a gente sempre romantiza, né? Mas os bastidores dessa história foi, né? Só a gente sabe o dia a dia, né? Do crescimento dela, da infância, de cada pneumonia, o risco que ela tinha, e sempre foi até os 8 anos muito arriscado cada inverno e cada situação. E eu sempre tive muita dúvida da profissional que eu tinha sido, sabe? Será que eu fui uma boa mãe? Uma mãe meia boca e uma profissional meia boca? O que eu fui, sabe, durante todo esse tempo, né? E aí, no final, agora, quando ela decide fazer, né, na época do Enem, se inscrever em jornalismo e ela disse assim, eu me inspiro muito, eu quero ser muito igual a ti também, sabe? Eu acho que na verdade, a mensagem dela foi uma resposta para eu dizer para ela, tu pode ser o que tu quiser, porque eu não tinha nem ideia do que eu seria, e eu consegui ser tudo isso que eu fui. Então a resposta é só essa, assim, ó, vive, voa que tá tudo certo. E tu vai achar todas as respostas, porque as respostas estão no caminho sempre, né? É isso. Maravilhoso. Só para finalizar, dizer que tem uma Kombi valendo R$70, tá? Sendo rifada no perfil da Gabi, do Nauro, da Expedição Fusca América. Então acompanhem, comprem o número de vocês, porque uma Kombi por R$70 dá para viajar muito, né? Sim, e é o primeiro dinheiro que a gente tá juntando para ir para a Copa do Mundo. É verdade. Maravilhoso. Façam parte dessa jornada junto com esse casal maravilhoso. E, pessoal, estamos chegando ao fim de mais um episódio do EngajaCast. Esse maravilhoso, muito bom. Estou muito feliz da gente ter tido essa conversa com essa dupla fantástica. E esse episódio só foi possível graças aos nossos parceiros. Esse episódio foi apresentado por Los Chapas, idealizado pela Orbe Creators junto com a Fena Doce. Gostaríamos de agradecer também os nossos patrocinadores, Ozernet, a CPO Empreendimentos e Enfoque Imóveis na Planta, e os nossos apoiadores Daniel e Vitória Schwartz, nossos arquitetos, o Estúdio Fábrica Podcast, Quebra Galho Aluguel de Imóveis, Satolep Neon,
Luciano Ortiz Eventos, Floricultura Jardim do Éden, Espetinho Churrasquinho dos Pampas, Rodierno, Empório Gelei e Área Gestão de Marcas. Pessoal, muito obrigado, gente. Muito obrigado. pela nossa conversa e até mais. Valeu! Valeu.